A paz de Yahushua, irmãos, vamos começar o vídeo de hoje ouvindo algumas passagens muito importantes para o convívio entre pessoas, em Lucas capítulo 6 versículos do 32 ao 35. E, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E, se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Nesta primeira passagem podemos ter noção de algo que muitos que dizem servir a Yahweh fazem de errado, que é se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis. Yahushua, ao dizer isso, está explicando nitidamente que não devemos amar apenas quem nos ama, não devemos cumprimentar apenas aqueles que chamamos de irmãos, o amor deve ser praticado para com todos, principalmente com aqueles que consideram inimigos. E sobre o perdão, pois muitas pessoas passam por desentendimentos, vamos ouvir Marcos capítulo 11 versículos 25 ao 26 e, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Nesta fala de Yahushua podemos ter a noção de, antes de segui-lo, perdoar as pessoas que nos fizeram mal e pedir perdão a quem fizemos algo de errado. Caso você não tenha mais contato com a pessoa, limpe seu coração e peça perdão ao Pai pelo que fez com a pessoa. Pois quando vamos seguir a Yahushua devemos estar preparado que vamos acabar lidando com diversos tipos de pessoas. Tanto pessoas calmas, quanto agitadas, quanto atormentadas, e pessoas que não querem nada com Yahweh. E cada interação com cada um desses tipos de pessoas é para moldar você enquanto Yahweh quer lhe usar como instrumento. Pois quando seguimos a Yahushua devemos estar prontos para viver como ele viveu. Não fazendo nossas próprias vontades. Então às vezes você estará com os olhos fechando de sono e o telefone vai tocar com alguém precisando de uma ajuda espiritual. Outra hora você vai estar sendo atacado espiritualmente de madrugada. Vai ter momentos que as pessoas vão vir para falar com você para perguntar sobre sua fé e você tem que pedir direcionamento a Yahweh de como responder. Alguns vão tratar o que você falar com desdenho, outros vão ter curiosidade. Por isso devemos fazer como o apóstolo Paulo fazia, que era buscando se colocar no lugar das pessoas para explicar para elas o Evangelho em uma linguagem que elas fossem capazes de entender. Mas saibam, irmãos, se as pessoas os tratarem mal, não retribuam com o mal, tratem bem, tratem com amor, não vá discutir, pois o Evangelho não se debate. Devemos ter noção que viver o Evangelho é também servir as pessoas, pois Yahushua passou por muitas dores. Yahushua, mesmo cansado e sobrecarregado, aguentou até o fim por amor, então devemos levar os fardos uns dos outros por amor. Quem ama não considera os irmãos como fardo, como peso. Ouçam Lucas capítulo 6 versículo 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Ouçam também João capítulo 15 versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então com isso sabemos que devemos amar a todos, pois é impossível alguém dizer que ama ao Pai mas odeia alguém. Ouça esta passagem de 1 João capítulo 4 versículos 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Yahweh, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahweh, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Yahweh, ame também seu irmão. Ou seja, muitos dizem que amam a Yahweh, mas provocam brigas, escândalos, divisões, calúnias, provocações, então estão sendo mentirosos. Mentirosos não entram no reino dos céus, então é bom se corrigirem logo se realmente servem a Yahweh. Mas será que devemos buscar nós sentirmos melhores do que os outros? Não, podemos ver isso em Romanos capítulo 12 versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês.
O próprio Yahusha lavou os pés dos discípulos para ensinar humildade. Ensinar a servir. Então, irmãos, remova a venda dos olhos de vocês, não pensem que conhece a Yahweh e andar com blusinhas com os nomes ou ter emprego no mundo mantendo a vida normal que não é. Servir a Yahweh é viver como Yahusha. Ninguém foi chamado para estar em estudos, nem se engrandecendo de ego. Irmãos, a criação geme de dores esperando a manifestação dos filhos de Yahweh. Então cadê vocês? Onde estão seus frutos de justiça? Alimentar um animal de rua cuidando dele, ajudando uma pessoa necessitada, ajudando um irmão que se dedica unicamente para fazer a vontade de Yahweh, oferecendo ajuda para alguém que precisa atravessar a rua, para alguém em aflição. Onde estão os frutos de vocês? A salvação não é por obras, pois é pela fé, mas para se ter fé primeiro precisa ter amor por Yahweh, pois se não tiver amor não tem fé. Quando você se dedica unicamente para Yahweh, então você dá frutos de justiça e esses frutos são obras. Então, irmãos e irmãs, não se comportem como os que apenas falam, sejam praticantes. Em Romanos capítulo 15 versículos 1 e 2. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então entenda que trabalhar devemos sim para Yahweh, pois Yahusha mostrou como é o reino dos céus e poucos perceberam. Estão pensando que vão ter cargos no céu, pois estão soberbos. Sirvam, se humilhem perante Yahweh. Agora vamos ouvir a respeito da caridade. Como bem sabemos, Yahusha ensinou a fazer caridade em secreto, ou seja, que sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Isso quer dizer que quando ajudarem alguém não contém a ninguém. A caridade é no secreto. A caridade que os membros da igreja primitiva fazia não era dando dinheiro a um único membro para que ele decida onde ajudar. Cada um fazia o bem para seu irmão sem contar para os demais irmãos. Essa é a verdadeira caridade da igreja verdadeira de Yahusha. Para os irmãos que ainda têm dúvidas sobre a prática do amor, ouça esses versículos de 1 João capítulo 3 versículos 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Yahweh? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Está bem claro, né, irmãos, quando diz, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em Tiago capítulo 2 versículos do 15 ao 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, irmãos, o que adianta dispensar os irmãos sem ajudá-los? Aquele que pode ajudar financeiramente ajude, se estiver sem condições ajude espiritualmente. Já vimos muitos dizerem, mas fulano não quer trabalhar, tá dizendo que só vai dedicar a Yahweh, então é preguiçoso, chamando de peso. Então, irmãos, isso é uma atitude errada, pois se Yahweh separou aquela pessoa para viver para ele sendo sacerdócio santo e servindo ao Pai e aos irmãos com amor, essa pessoa se torna um peso. Será que Yahusha diria que alguém que se dedica exclusivamente para Yahweh é um peso? Com certeza não, pois Yahusha chamou os discípulos para largarem os empregos e segui-lo. Quem não queria larga o emprego não seguia. Olhem Joana, por exemplo, que ajudava o ministério de Yahusha doando recursos. Será que ela considerava eles como peso? Yahusha mesmo disse, quando vocês fizerem algo de bom para um dos meus pequeninos, para mim vocês fazem, e toda vez que não fazem a eles, a mim não fazem. Aprendam com Yahusha a fazer o bem, pois muitos dizem que servem a Yahusha, mas chamam os irmãos de vagabundo, dizem palavrões feios. Irmãos, Yahusha não chamou ninguém para ter emprego, mas para segui-lo. Se não quiser segui-lo, a decisão é sua. A história nos mostra nitidamente o papel de cada um. Em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. As pessoas que seguiam Yahusha também eram oprimidos por pessoas que zombavam deles e diziam que não trabalhavam. Mas Paulo e os demais irmãos mostravam a conduta e diziam, como na passagem acima, que trabalhavam semeando coisas espirituais. E diziam: será que é demais recebermos ajuda de vocês?
Ou seja, ele explicava de forma clara que quem não quer servir a Yahweh ajudasse o ministério. Prática a caridade, mas as pessoas tanto naquela época quanto hoje continuam iguais, nem querem trabalhar para Yahweh nem fazem o bem apoiando os que vivem para Yahweh, mas mesmo assim devemos praticar o amor por todos, inclusive para quem nos vira as costas. Para quem está cego no mundo, devemos tratar bem os religiosos. Devemos tratar bem quem não quer viver para o Pai, mas existe uma diferença entre trata bem e ser compactuantes. Não devemos apoiar a maneira de viver, devemos respeitar a escolha deles e se perguntarem devemos dizer a verdade da conduta e do verdadeiro trabalho que é a prática do amor como Yahusha ensinou, saibam perdoar, saibam tratar com amor e fazer a verdadeira caridade. O amor perdoa multidões de pecados, que Yahweh os guie em amor e fiquem na paz de Yahusha.